E em casos de pacientes que utilizam a insulina externa injetável, o aumento na quantidade de doses pode ser necessária justamente também por não ter esse controle glicêmico. Então, dessa forma, esse perfil ele acaba influenciando no aumento, né, da insulina sérica, então da hiperinsulinemia, também no aumento na produção de IGF-1, o que pode acabar influenciando no desenvolvimento de alguns tipos de câncer que acabam tendo esses receptores. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como fazer o seu paciente manter um estado nutricional saudável de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é a diabetes e o paciente com câncer. Bom, Nutri, primeiramente, antes da gente falar sobre o paciente oncológico diabético, é importante que a gente entenda qual é a relação da diabetes, principalmente da diabetes tipo 2, no desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, né? E com o que ela pode também estar associada. Então, a diabetes é uma doença que, se não controlada, ela pode levar a diversas complicações no organismo do nosso paciente, bem como também aumentar o risco para o desenvolvimento de outras doenças como o câncer. Os estudos apontam que tem uma maior prevalência de pacientes, né, de pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 e o desenvolvimento de câncer como câncer de pâncreas, fígado e endométrio. Há também alguns estudos que apontam que a diabetes tipo 2 poderia aumentar o risco para o desenvolvimento de outros tipos de câncer, como por exemplo de bexiga, mama e cólon. Contudo, esses estudos, eles contêm uma controvérsia se realmente o fator determinante para aumentar o risco desses tipos de câncer é a diabetes tipo 2 ou a obesidade e até mesmo o sedentarismo e a alimentação. Isso porque nesses tipos de câncer, tanto a obesidade como o sedentarismo e a alimentação também exercem uma grande influência para o seu desenvolvimento. Mas é claro que nós precisamos ter na nossa mente que a obesidade por si só também aumenta o risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então é importante que a gente olhe para esse quadro, para esses dois quadros, que muitas vezes vão vir juntos, unidos no nosso paciente. Até porque, Nutri, a Organização Mundial de Saúde estima que até o ano de 2025, ou seja, logo ali, a obesidade se tornará o maior fator de risco modificável para o desenvolvimento de câncer, assumindo o lugar do tabagismo, que hoje é considerado o maior risco modificável. Então, é muito importante que nós tenhamos um olhar tanto para a obesidade como um fator de risco para o câncer e para outras doenças crônicas como a diabetes tipo 2, bem como um paciente diabético, principalmente do tipo 2, que chega até nós. E essa maior prevalência, Nutri, no desenvolvimento de câncer em pacientes com diabetes tipo 2, ela pode se dar justamente à hiperglicemia e hiperinsulinemia, né, e um aumento também na expressão do IGF-1, visto que muitas células tumorais contêm, né, receptores de IGF-1, bem como também de insulina. Na diabetes tipo 2 há um aumento na produção de insulina. Esse aumento ele é provocado por uma maior necessidade desse hormônio devido, por exemplo, à obesidade ou à alimentação. E esse aumento na produção de insulina pode levar a uma resistência a este hormônio, o que pode levar a uma produção exacerbada de insulina, só que uma insulina ineficiente. E em casos de pacientes que utilizam a insulina externa injetável, o aumento na quantidade de doses pode ser necessária justamente também por não ter esse controle glicêmico. Então, dessa forma, esse perfil ele acaba influenciando no aumento, né, da insulina sérica, então da hiperinsulinemia, também no aumento na produção de IGF-1, o que pode acabar influenciando no desenvolvimento de alguns tipos de câncer que acabam tendo esses receptores. Além disso, a hiperinsulinemia, a hiperglicemia acaba aumentando a inflamação crônica, bem como o estresse oxidativo. E nós já sabemos que esses dois cenários são cenários que acabam influenciando na iniciação do câncer e na sua progressão. Por isso, Nutri,
Pensando também em trabalhar com a prevenção do câncer, é muito importante que a gente tenha ideia desses fatores, né, que aumentam a prevalência para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, para que a gente possa atuar junto dos pacientes, pensando também em prevenção. Agora, Nutri, pensando nos pacientes oncológicos que chegam para nós, né, e eles têm o diagnóstico de diabetes tipo 2 como comorbidade associada, é muito importante que você preste atenção, né, que você saiba quais são os quimioterápicos que estão sendo utilizados ou vão ser utilizados nesse paciente, bem como os medicamentos associados, como por exemplo os glicocorticoides. Isso porque muitos quimioterápicos e muitos medicamentos, eles acabam afetando, impactando ali o metabolismo de carboidratos, podendo ocasionar episódios de hiperglicemia. Além disso, as infecções que podem ocorrer durante o tratamento oncológico, bem como possíveis cirurgias, também acabam impactando no controle glicêmico. E esse impacto negativo no controle glicêmico, essa descompensação, também acaba impactando na recuperação desse paciente à infecção ou à cirurgia. Então é muito importante que a gente observe como está o controle glicêmico do nosso paciente, para que dessa forma possamos fazer ajustes necessários no que é cabido a nós, a alimentação, né, no que se refere à alimentação, para justamente proporcionar para esse paciente um menor risco de infecção ou uma melhor recuperação caso esse quadro aconteça, bem como uma melhor recuperação também cirúrgica, visto que a cirurgia é um dos tipos mais comuns também de tratamento antineoplásico, associado ou não à quimio-radioterapia. O trabalho multidisciplinar, nesse caso, bom, em todos os casos, mas nesse, né, em específico do paciente oncológico diabético, é muito importante, porque qualquer alteração, né, é necessário que toda a equipe que acompanha esse paciente saiba, porque essa descompensação, né, na glicemia, ela vai afetar a conduta de diferentes profissionais que cuidam desse paciente. Além disso, uma das estratégias justamente para proporcionar um melhor estado nutricional, uma melhor qualidade de vida, um melhor desfecho clínico e inclusive o controle da glicemia é a prática de atividade física. Claro, com o consentimento do oncologista, né, da equipe médica que o acompanha. Contudo, se esse paciente ele pratica atividade física, é importante que tanto o endócrino, né, em conjunto com nós, né, com nós nutricionistas, avaliemos, não é mesmo, a dieta desse paciente para que não haja uma descompensação devido à prática de atividade física, ainda mais pensando em qual seria essa atividade física, se é uma atividade mais intensa, enfim. E também o caso esse paciente faça uso, por exemplo, de insulina injetável, de algum medicamento para controle glicêmico, muitas vezes os horários dessas medicações e até mesmo a dosagem vai precisar ser alterada. Então é importante que tanto o endócrino como o nutricionista trabalhem em conjunto também para que esse paciente ele realmente tenha ali os benefícios, né, da prática da atividade física durante essa fase do tratamento. Além disso, nós temos um papel fundamental, né, na hora de elaborar um cardápio para esse paciente. É muito importante que a gente não somente saiba, como eu sempre digo, a individualidade do paciente visando o comportamento tumoral, então o tipo do tumor, o tratamento antineoplásico proposto, os medicamentos associados, quais são os possíveis efeitos colaterais para que a gente possa fazer um manejo também, incluindo esse manejo dentro do plano alimentar. Mas também, nesta situação, nosso papel é fundamental para contribuir com o controle glicêmico, com o controle da glicemia desse paciente. Então é muito importante levar todos esses fatores em consideração na hora de elaborar um plano alimentar ou na hora de orientar a suplementação, por exemplo, para esse paciente. A diabetes não controlada, Nutri, ela pode levar a um aumento no risco para o desenvolvimento de complicações renais, cardíacas, neurológicas. Por isso é muito importante que dentro daquilo que nos compete, a gente possa realmente estar fazendo o nosso papel
bem feito, dando ali realizando as melhores prescrições, elaborando as melhores estratégias e, obviamente, orientando muito bem o nosso paciente para que ele entenda a importância de tudo isso, para que a gente consiga, assim, minimizar, através da nossa área, da nossa profissão, o risco para o desenvolvimento dessas complicações. Então, Nutri, pensando na prescrição dietética do paciente oncológico diabético, é muito importante que você preste atenção na hora de realizar a elaboração do plano alimentar em relação aos horários das refeições, para que você possa fracionar melhor as refeições ao longo do dia desse paciente, visando que esse paciente ele não fique muito tempo em jejum, então não tenha um espaçamento muito longo entre as refeições, e isso pode variar de acordo com as necessidades do teu paciente. Se ele vai consumir a cada 3 horas uma refeição, a cada 2 horas, enfim. Isso você vai trabalhar de maneira mais individualizada. Contudo, é muito importante que não tenha um espaçamento longo entre as refeições. Também é importante, né, se possível, que você tenha acesso ao controle glicêmico diário desse paciente. Então, se são pacientes que acabam fazendo aferição da glicemia, né, de tempos em tempos, após e antes das refeições, ou algumas vezes ao dia, é importante que você tenha acesso a esse controle, para que você possa identificar, observar quais são os horários que ele apresenta maiores picos, né, de glicemia ou até mesmo hipoglicemia, para que nesse momento você possa ajustar os horários e também a qualidade da refeição desse paciente para melhorar essa descompensação, tanto de hiper como de hipoglicemia. Também é muito importante, Nutri, que você, na hora de elaborar um cardápio, visualize, né, as refeições de maneira isoladas, para que você possa ter ali o controle da carga glicêmica dessas refeições e você possa também orientar a importância dessas estratégias que você está utilizando, o porquê de cada alimento, de cada ingrediente, para o seu paciente, para que ele entenda a importância que isso faz, né, no tratamento dele, né, na saúde dele, para minimizar ali, algum efeito colateral que ele já esteja apresentando, para evitar, né, algum outro sintoma por conta dessa descompensação. Então é importante você pensar na carga glicêmica das refeições, mas orientar também o seu paciente em relação a isso, bem como orientar também para ele a importância, né, dele sempre priorizar carboidratos de melhor qualidade, bem como também gorduras de boa qualidade. E se caso o seu paciente ele faça o uso de insulina externa, é importante, pelo menos eu vejo dessa forma, é uma das melhores formas que eu trabalho com esse tipo de paciente, que você, se for o caso, oriente então a contagem de carboidratos para que ele tenha mais liberdade nas suas escolhas, para que ele possa também ter um maior controle e dessa forma evitando assim essas descompensações, né, e essas alterações aí na glicemia. E caso seja necessário, Nutri, né, a suplementação desse paciente, que você possa optar pelos melhores suplementos, né, que seriam aqueles de controle glicêmico, só que se por alguma razão você precisar utilizar um suplemento que contém algum tipo de açúcar, que você possa se atentar então na qualidade desses suplementos, se ele contém fibras, quais são os tipos de fibra existentes nesse suplemento, e até mesmo que você veja o melhor horário para a inclusão desse suplemento, um horário talvez que não vai impactar tanto o controle glicêmico desse paciente, bem como também se atente à quantidade de açúcar existente nesse suplemento, para que a dosagem ali, né, final, né, do consumo de açúcar no final do dia não ultrapasse 10% das calorias ingeridas por esse paciente. Então, sim, é possível você utilizar um suplemento tradicional para um paciente diabético durante o tratamento oncológico, mas é importante que você preste atenção em diversos fatores. Então, como está o controle glicêmico desse paciente, quais são os medicamentos associados, como está o contexto de alimentação, qual é o melhor horário, então, para a inclusão desse suplemento e quais são as características desse suplemento tradicional. Um outro ponto que você também precisa prestar atenção é se o seu paciente ele tem indicação ou se ele já está em uso da terapia nutricional interal. Isso porque esse tipo de terapia, que normalmente é indicada para pacientes com risco de desnutrição ou já subnutridos, né, desnutridos, que não conseguem alcançar as suas necessidades nutricionais diárias somente por via oral, então muitas vezes
essa dieta integral, ela é utilizada em associação com a via oral ou de uso exclusivo. Então, esse tipo de alimentação, ele também acaba tendo impacto no controle glicêmico, muitas vezes influenciando na hiperglicemia. Então, é muito importante que se o seu paciente está em uso de terapia nutricional enteral, você observe o controle glicêmico dele, você se atente aos parâmetros bioquímicos para que você possa fazer os ajustes necessários, seja no fracionamento da dieta, nos horários que você orientou, até mesmo na qualidade dessa dieta. Então, além dos riscos que eu comentei, né, das complicações que uma diabetes não controlada pode causar, por exemplo, né, renal, cardíaca, né, que eu comentei no início do vídeo, a diabetes, né, ela pode, quando não controlada, ela pode e ela vai ter impacto no estado nutricional do nosso paciente, influenciando muitas vezes na perda de peso, e principalmente de massa muscular, ou até mesmo no ganho de peso, mas especialmente de massa gorda. Por isso é muito importante que, além de você acompanhar os parâmetros bioquímicos do seu paciente, você sempre observe como que está a composição corporal, não somente na primeira consulta, mas ao longo de todo o tratamento, para que dessa forma você possa estar sempre ajustando o plano alimentar do seu paciente, não somente em quesito de qualidade, ou seja, ajustes qualitativos do plano alimentar, mas também quantitativos, né, para que dessa forma você possa estar orientando o melhor tipo de dieta para o seu paciente, se é hipercalórica, normocalórica, hiperproteica, né? Então é muito importante que você vá avaliando o seu paciente ao longo das consultas, porque muitas vezes você vai precisar mudar a sua conduta inicial e tá tudo bem, tá? Porque realmente a diabetes, quando descompensada, ela vai influenciar no estado nutricional do nosso paciente. É importante que a gente esteja atento a isso. Além disso, Nutri, é muito importante que você preste atenção nos efeitos colaterais que o seu paciente está apresentando, ou dependendo se ele ainda vai iniciar o tratamento, quais são os possíveis efeitos colaterais que aquele paciente possa vir a apresentar por conta do tratamento ali prescrito pelo oncologista, né? Então, por exemplo, dependendo da quimioterapia, você já sabe se é uma maior prevalência de êmese, de diarreia, de mucosite, né? E esses fatores, como por exemplo, náusea, episódios de vômito, mucosite, isso impacta diretamente a ingestão ali. Isso tem um impacto direto na ingestão alimentar do nosso paciente, e isso pode acabar descompensando completamente a glicemia desse paciente, porque ele pode ficar em jejum por períodos longos, né, visto que ele não vai estar conseguindo se alimentar por conta desses efeitos colaterais. A composição das refeições que ele vai conseguir fazer muitas vezes por conta própria não é uma composição ideal. Então, muitas vezes esse paciente ele pode estar consumindo, por exemplo, mais carboidratos ou carboidratos mais simples por conta desses efeitos colaterais. Então, é muito importante que você se atente aos efeitos colaterais que o paciente esteja apresentando, para que você possa orientá-lo da maneira adequada, para que você possa colocar opções no plano alimentar dele que sejam condizentes com esses efeitos colaterais apresentados, sempre levando em consideração que essas opções, elas precisam ter uma característica que vá contribuir para o controle da glicemia do paciente. E isso, Nutri, é muito importante, porque sem esses ajustes e sem essas orientações, é muito comum que esse paciente ele passe a ter episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, né? Esses picos que não são nada benéficos, pensando no prognóstico do paciente, na sua qualidade de vida, e também no seu estado nutricional. Então, essa descompensação por conta dos efeitos colaterais, né, e como consequência a baixa ingestão alimentar desse paciente, vai impactar no estado nutricional do nosso paciente. E é muito importante que a gente observe isso e possa orientá-lo da melhor maneira possível. Bom, Nutri, eu gostaria de compartilhar com você uma história de uma paciente que chegou para mim. Ela tinha sido diagnosticada com adenocarcinoma de pâncreas e também apresentava metástase em ovário, e ela tinha como comorbidade associada diabetes tipo 2. Ela chegou para mim completamente descompensada, com muitas dúvidas, tendo picos de hipo e hiperglicemia,
apresentando diversos efeitos colaterais provenientes do tratamento, mas também por conta dessa descompensação. E eu gostaria de compartilhar com vocês quais foram as primeiras observações que eu tive nessa primeira consulta e também quais foram as primeiras condutas que eu tive com essa paciente, para quem sabe eu possa estar ajudando vocês aí na prática clínica do dia a dia de vocês, caso vocês peguem uma paciente com um perfil parecido. Então, essa paciente, ela estava em uso de FOLFIRINOX como protocolo quimioterápico. O FOLFIRINOX, ele acaba tendo ali como um dos efeitos colaterais mais comuns, né, distúrbios no trato gastrointestinal, como náuseas, vômitos, mas principalmente diarreia. E também o paciente ele passa a ter sensibilidade nas mãos, né, nas extremidades, até mesmo na boca, né, chamada de neuropatia periférica. E isso pode, né, quando essa neuropatia ela afeta, né, a boca, isso pode afetar sim a ingestão alimentar do paciente. Então, observando isso e também os efeitos colaterais que ela referiu para mim na primeira consulta e bateu exatamente com essa observação, ela estava tendo quadros de diarreia intenso, evacuando 6 vezes ao dia, de acordo com a escala de Bristol tipo 6. Ela estava apresentando muita distensão abdominal, muitas dores de cabeça, xerostomia e também náuseas, principalmente na primeira semana pós a infusão da quimioterapia. Ela fazia uso de insulina externa, mas muito confuso, né? Eu vi assim que ela estava muito confusa em relação à utilização de insulina. Não sei se tinha sido ali por uma orientação, acredito que ela adaptou a orientação do médico conforme a realidade dela, porque o que estava acontecendo? Ela estava fazendo uso de 2 unidades de insulina de longa duração, e também ela sempre utilizava as insulinas ultra rápidas, né? Antes das refeições, independente, né? Sempre a mesma dosagem, independente do que ela ia comer e da qualidade daquilo que ela estava comendo. E aí, o que estava acontecendo, né? Ela estava tendo picos de hiperglicemia, 300, também picos de hipoglicemia abaixo de 70, isso oscilava muito ao longo do dia, e ela, com medo de aumentar a glicemia, ela simplesmente ficava em jejum por muito tempo. Então, ela praticamente fazia 2 refeições por dia, né, na qual essas refeições também não tinha ali uma qualidade nutricional muito adequada. Normalmente ela consumia carboidratos simples, açúcares, frituras, gorduras saturadas, né? Então, e praticamente 2 refeições ao dia. Então, Nutri, uma das minhas primeiras orientações foi em relação à contagem de carboidrato, para que ela pudesse ter um maior controle daquilo e maior liberdade também para estar se alimentando, um melhor controle para que ela pudesse saber exatamente ali a quantidade de carboidrato, bem como a qualidade do carboidrato que ela deveria estar ingerindo, para que ela pudesse dessa forma utilizar da maneira adequada a insulina ultra rápida, né, de acordo aí sim com a qualidade, a quantidade da refeição que ela estaria comendo naquele momento. Um outro ponto importante também que eu orientei e mexi no plano alimentar dela foi a questão do fracionamento das refeições. Então eu adaptei as refeições para cada 3 horas e em cada refeição eu fiz a contagem de carboidrato, coloquei no plano alimentar e coloquei quanto de insulina ultra rápida ela deveria de estar aplicando caso ela seguisse ali aquela composição de refeição que eu elaborei no plano. Em contrapartida, eu dei para ela também uma lista de substituições com a quantidade de carboidrato de cada alimento, para caso ela quisesse fazer ali as alterações, né, na alimentação e ela tivesse mais liberdade. Mas o fracionamento também foi um ponto-chave para que ela pudesse ter um maior controle glicêmico, evitando assim os picos de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Eu também acabei colocando na maior parte ali das refeições, né, ajustei, né, não só esse fracionamento de horários, mas eu também ajustei o fracionamento dos macronutrientes em todas as refeições e acabei incluindo fibras solúveis, tanto para o objetivo de melhorar os quadros de diarreia, bem como para controlar também a carga glicêmica das refeições e também ter um melhor controle glicêmico de maneira geral ao longo do dia. Fiz a prescrição de probiótico com cepas adequadas para o controle da diarreia. A prescrição também de suplemento nutricional para controle glicêmico, era um suplemento hipercalórico e hiperproteico. A prescrição também de vitamina D e de ômega 3. E todas essas orientações, né, eu estava visando ali a minimização de efeitos colaterais, bem como também o controle da inflamação
e a manutenção, né, a recuperação do estado nutricional daquela paciente. Orientei para que ela voltasse no endócrino, para que ela conversasse direitinho com ele, até mesmo por conta, né, da modificação de alguns medicamentos que o oncologista havia realizado, para que ele pudesse, então, saber das minhas orientações, né, saber ali da minha prescrição e pudesse estar orientando ela da melhor maneira possível, principalmente no que se referia às insulinas de longa duração, para saber quais os horários realmente ela tinha que tomar e quantas unidades ela deveria estar tomando dessa insulina de longa duração. E é claro, Nutri, que essas foram as primeiras orientações. Durante o nosso acompanhamento, eu tive que realizar muitos ajustes no plano alimentar dela, até porque é irreal acharmos que vamos conseguir orientar tudo para o paciente na primeira consulta, ainda mais contagem de carboidrato, que é algo que quando o paciente pega o jeito é super simples, mas no início é realmente desafiante entrar na rotina e entender o mecanismo. Até mesmo essa questão da contagem de carboidratos, ela vai precisar ser ajustada. Então, ao longo do acompanhamento eu fiz os ajustes, eu reorientei essa paciente, ela teve algumas dúvidas, então é muito importante a gente ter em mente que o paciente não vai absorver tudo na primeira consulta, que a gente tem que ir devagar com esse paciente e aos poucos ir ajustando para que esse paciente possa ter maior tolerância ao tratamento, maior qualidade de vida e melhor controle dessa glicemia. Então, Nutri, pensando nisso, para te ajudar, eu gostaria de te dar 3 dicas, as que eu julgo mais importante, digamos assim, para que vocês possam iniciar o atendimento do paciente oncológico e diabético. Minha primeira orientação para você é que você verifique quais são os medicamentos utilizados para o tratamento desse paciente, tanto os quimioterápicos como os medicamentos associados. Então, como eu expliquei aqui ao longo desse vídeo, isso vai ter um impacto direto no controle da glicemia, vai impactar sim na nossa conduta, nós vamos ter que fazer ajustes na alimentação desse paciente, nos horários, na qualidade ali de cada refeição, de acordo também com esses medicamentos que o paciente está utilizando. Então é muito importante que vocês verifiquem isso. A segunda dica, Nutri, é que você faça ajustes na alimentação do seu paciente, obviamente levando em consideração a individualidade dele, em tudo que se refere à individualidade do paciente oncológico, como eu venho já alertando vocês ao longo dos vídeos que eu tenho publicado no meu canal, mas que você priorize o fracionamento das refeições, não ultrapassando, né, o espaço entre as refeições, que esse espaço não seja superior a 3 horas, que você também fracione os macronutrientes em todas as refeições desse paciente, inclua fibras solúveis na alimentação, no plano alimentar desse paciente, para que dessa forma você possa ter um maior controle da carga glicêmica das refeições e, como consequência, o seu paciente possa ter um maior controle da sua glicemia. E a terceira dica, Nutri, é você diagnosticar o estado nutricional do seu paciente de maneira adequada, não levando em consideração somente o IMC, mas também alguns parâmetros que eu vou indicar agora para você. Que você leve em consideração, então, para essa avaliação nutricional, para o melhor diagnóstico do estado nutricional do seu paciente, os parâmetros bioquímicos, que você leve em consideração a perda de peso, principalmente perda de massa muscular, bem como a funcionalidade dessa musculatura, e que você utilize na sua avaliação diferentes parâmetros de avaliação, tanto objetivos como subjetivos, para que você possa ter ali uma melhor avaliação do seu paciente, identificar os pacientes com risco nutricional, bem como acompanhar de maneira adequada o seu paciente, sempre tendo ali um acompanhamento mais de perto das mudanças que a composição corporal do seu paciente durante o tratamento pode sofrer, para que você possa fazer os ajustes seguros e assertivos na alimentação do seu paciente, também nas prescrições que você faz ao longo de todo o acompanhamento. Então essa avaliação, essa terceira dica, ela deve ser utilizada não somente na primeira consulta, mas em todas as consultas de acompanhamento. Bom, Nutri, como você pode perceber, o nosso papel em todo esse processo é fundamental, não somente para manter ou recuperar o estado nutricional do paciente, minimizar os efeitos colaterais provenientes do tratamento antineoplásico, mas também manejar a glicemia do nosso paciente, para dessa forma evitar as descompensações no controle glicêmico e reduzir o risco para o desenvolvimento de complicações devido a essa descompensação.
Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na minha página. E vem comigo, porque comigo você não fica de mãos atadas.